temi, me tremi e pensei, será que dou uma desculpa, que estou chegando lá e já tenho que voltar? Mas me lembrei da parábola das bodas. E então eu percebi que Deus estava falando comigo, e às vezes Deus fala com a gente de forma que a gente a princípio não compreende. Nesta noite Deus já estava falando, já falou através dos louvores, e uma palavra da pastora Vilma. Então, para mim, o recado de Deus já teria sido dado esta noite, que foi muito forte. Como eu preciso de dizer algo sobre a palavra de Deus, então eu vou ler no livro de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 1 até o versículo 14, quando Jesus fala a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentro. Porque muito são chamados, mas pouco os escolhidos. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Jesus contou várias parábolas. Nesta parábola, Jesus estava respondendo ao povo judeu, aos fariseus, aos saduceus, que não creram nele. E essa parábola, ela é espiritual, e o tempo espiritual é atemporal. Não existe passado, não existe futuro. O tempo espiritual é um tempo presente. Por isso que naquela época ele falava aos judeus, respondia a eles, mas está acontecendo o mesmo hoje em nossos dias, e vai acontecer ainda. Então Jesus
Ele disse: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. As bodas é o casamento do seu filho. No passado, as bodas significavam a união entre Deus e o homem, né? E ele enviou os servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Ele disse assim: olha, hoje à noite, eu estou fazendo uma conjectura aqui, hoje à noite vai ter uma festa nupcial, uma festa grande, casamento do meu filho, e eu vou convidar aos meus amigos, as pessoas que estão comigo, aqueles que me reverenciam, aqueles que me consideram, porque num casamento, geralmente o noivo e a noiva, ele faz os convites, os convidados são pessoas chegadas, pessoas que têm relações chegadas, amigos e amigas do casal. Então o rei enviou seus servos, né, o pai do jovem enviou seus servos para convidar, avisar que teria à noite então uma festa. E eles avisaram. Só que esses convidados desprezaram o convite, não fizeram pouco caso. Novamente, já chegando o horário do jantar, no horário das bodas, ele enviou outros servos dizendo aos convidados: eis que tenho meu jantar pronto, meus bois cebados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Aí já avisou: olha, o jantar já está pronto, e o rei quer a presença de vocês. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Ele diz que uns foi cuidar do seu campo, da sua casa, dos seus interesses, outros foi cuidar dos seus negócios, tratar assuntos comerciais, mas desprezaram o convite. Um convite realmente de alguém que considera, até pelo fato que foi o motivo que o pastor Tony me convidou para esse culto nessa noite, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Desprezar o convite. Olha, a gente não deve desprezar. E teve uns terceiros convidados que ofenderam os servos, insultaram os servos e mataram os servos. Esses foram os piores. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou, enviou o seu exército, destruiu aqueles homicidas, incendiou a cidade. Então disse aos servos, o rei, né? As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Agora ele envia novamente os servos e diz para eles: vão às saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Com o desprezo daqueles que eram chegados, agora o rei, ele envia para convidar aquelas pessoas desprezadas pela sociedade, aquelas pessoas que não tinham nenhum status social, agora foram convidados
tanto bons como maus. Imagine. E o que está acontecendo hoje? Novamente, o Evangelho está sendo pregado, está sendo convidado toda a humanidade. Quando a pastora Vilma dando a sua palavra, me lembrei de Mateus 24 e 14, que diz que esse Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A todos. E o que vocês acham com o avanço da tecnologia? Será que não já estamos na última hora? Será que esse Evangelho já chegou aos quatro cantos da terra? Será que não há um momento final? O início do fim? A volta de Jesus? Só que o rei estava convidando a todos, tanto bons como maus. Só que em determinado momento eles aceitaram o convite. E o rei foi recepcionar os convidados, aqueles desprezados. E quando ele vai recepcionar alguém, está sem vestes nupcial. O rei mandou servir as vestes nupciais, e vocês sabem, né, que tem festas que tem traje a rigor. Os homens devem ser vestidos para entrar na festa, as mulheres com vestidos longos, algumas vezes brilhantes, mas um dos convidados estava sem a veste nupcial. Será que esse convidado era um dos maus ou era um dos bons que foi convidado? Será que ele era bom ou dos maus? Bom, pensando que Jesus estava respondendo aos fariseus e aos saduceus, poderia esse homem ser um dos bons, como também poderia ser dos maus. Poderia ser dos bons, porque os saduceus, os fariseus, se achavam que eram os melhores. Eles não aceitaram Jesus, o Messias, o remidor de pecado, o Salvador. Eles não aceitaram, eles não acreditaram em Isaías, que disse que nasceria um menino e que seria chamado de maravilhoso, seria chamado de Deus forte, seria chamado de Pai da eternidade, seria chamado de Conselheiro, seria chamado de Príncipe da Paz. Eles não aceitaram. Esses eram os bons. Quem sabe esse rapaz que entrou na festa e estava sem veste nupcial era um bom. Era um bom, poderia ser um bom, mas poderia do outro lado ele ser um mal também. Poderia ele estar juntamente, mas sendo um rebelado, um revoltado, não querendo ter as mesmas vestes que os demais tinham. Também poderia ser. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Apocalipse, capítulo 19, verso 8, foi a visão de João, né? Por gentileza, poderia. E foi listado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho
fino são as justiças do santo, dos santos. Esse já será o momento da glória. Esse será das bodas do Cordeiro. E essas vestes de linho fino, na época, quem usava tinha certo destaque, porque era caríssimo. A pessoa se destacava entre as demais. Era uma pessoa especial. Era o nobre. E agora, aquele jovem sem as vestes. Mas eu fui pesquisar para saber o que é linho fino. Por quê linho fino? Aí, linho fino é uma planta da linhaça do Oriente, que é feito em tecido. Esse tecido é super agradável no corpo, ao toque, tanto para quem está usando, como para quem vai tocar, sentir esse linho fino. É agradável. Só que ao mesmo tempo que ele é agradável, ele tem uma curiosidade, uma característica, que ele enruga com facilidade. Imagine, a pessoa está bem vestida, de repente está tudo enrugado durante a festa. Para evitar esse enrugamento, eles associaram o algodão junto. Aí com o algodão, ela permanece liso, suave ao toque. E não acontece enrugamento. Eu fico pensando na nossa igreja, né? Se o pastor Josué, quando iniciou há mais de 21 anos, quando enfrentou adversidades, se ele tivesse enrugado, se ele tivesse desistido, se ele não tivesse perseverado, quantas almas que poderia não ter sido aceita o convite de Jesus? E esse culto de hoje é um culto dos mais importantes, um culto solene, um culto onde Jesus instituiu, através da última Santa Ceia, a nova aliança, a união de Jesus, ou seja, do noivo e a sua esposa, que é a igreja. E Jesus, no livro de Marcos, capítulo 22 a 25, capítulo 14, versos 22 a 25, e ninguém tem caminho 23. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe e todos beberam. Ele disse: isso é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Jesus estava contando para os discípulos que após aquela última ceia, ele ia tomar novamente a ceia só na glória, no reino de Deus. Ele estava contando que ele ia partir agora para o caminho do Calvário e seria oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E seria a maior liberdade, porque no Velho Testamento, quando era instituído a Páscoa,
foi para a libertação do povo hebreu do Egito, do cativeiro, como escravo. Eles comemoravam a libertação do povo hebreu da escravidão egípcia. Vocês imaginaram quanto é difícil ser escravo? Ser servo ainda não é tão mal, porque servos têm direitos. Servos tinham direito à propriedade. Quando morria o pai dos filhos, os filhos continuavam na terra. Servos poderiam usar o moinho, poderiam usar o forno do seu senhor e poderiam ter a subsistência durante toda a sua vida. Agora o povo de Israel, o povo de Deus, cativeiro, escravo no Egito, era a pior coisa do mundo. Ser escravo, ser torturado, ser surrado, ser alimentado pelo tio, o Senhor pelo Faraó queria, ser vestido pelo que o Faraó queria, mas Deus escolheu e vai correr o Egito. Você é bem-vindo E matou todos os primogênitos. a casa é sua. Os filhos do povo especial, o povo de Deus, que mataram os cordeiros e aspergiram nos umbrais das portas, foi o livramento. Só que agora Jesus instituiu a nova aliança, aonde ele redimiu os pecados de toda a humanidade na cruz do Calvário, a todos aqueles que nele creem. Aleluia! Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele homem mau e o homem bom, né, foi falado da palavra, porque hoje no nosso cotidiano tem pessoas que não receberam Jesus, mas que são pessoas boas, de bom comportamento, cumprem com as suas obrigações diárias, seu compromisso. Só que o maior erro, o maior pecado que eles cometem é não aceitarem Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então pode ser bom. Por isso que Apocalipse diz: linho de justiça são a justiça dos santos. Não é a justiça natural minha, do homem, de quem quer que seja, mas é a justiça pelo Espírito Santo de Deus. E segundo o que nós ouvimos, poucas palavras da pastora Vilma, estamos chegando para a última hora. O Evangelho, como eu disse, está se espalhando pelo mundo inteiro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16 e 17, diz que vai acontecer em muito breve o alarido. Por gentileza, pode colocar na tela? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. Dizemos, pois vós isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, isso que está breve, e com voz de arcanjo,
e com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí cumpre-se o que João viu, as bodas do Cordeiro. Segundo a Bíblia e alguns estudiosos, 7 anos de festa no céu. E isso com todos os salvos, livres de todo o pecado, de toda a tristeza, de toda a dor. 7 anos de bodas do Cordeiro. E quem vai fazer parte? A igreja. Mas quem vai fazer parte? Os anjos. Quem mais que vai fazer parte? Aqueles que morreram antes de Jesus. Quem que vai fazer parte? Enquanto está as bodas de Cordeiro, a terra aqui está iniciando a grande tribulação. E muitos que estiverem aqui, que não quiseram aceitar hoje o Evangelho pela graça, crer no Senhor Jesus Cristo, será ameaçado de morte para negar o nome de Jesus, e serão mortos, e as almas deles subirão, porque não negaram, subirão e farão parte também das bodas do Cordeiro. Então agora é o momento da graça. O convite está sendo feito todos os dias, em todos os lugares, em todo o mundo. O Evangelho está sendo anunciado para os bons e para os maus, para todos. Aos maus, porque Jesus disse: eu vim para os doentes. Aos bons, porque Jesus disse: sem mim, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. E nessa noite, nesse momento, eu quero orar por você que pode ter uma dúvida no teu coração. Se você tem uma dúvida no teu coração, não tem toda a certeza, porque as portas, Jesus está às portas. E o convite para as bodas foi feito. Mesmo que aquele que estava já tinha entrado nas bodas, mas não estava com as vestes nupciais, que é a justiça dos santos. Se alguém tem dúvida, eu quero orar por você, e nesta noite você vai receber o linho fino, que é a justiça dos santos, algo espiritual, para tirar os frutos do amor na tua vida. A igreja pode se colocar em pé. Se alguém entendeu a mensagem, não são minhas palavras, a palavra de Jesus. Esse é um encontro muito especial e que vai se repetir na glória para toda a eternidade, mas já começa aqui na terra. Porque o João Batista, quando estava chegando Jesus, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista, os profetas foram maltratados no passado, né? Assim como aqueles que não aceitaram o convite do rei, alguns ultrajaram, mataram os servos. Quantos e quantos mártires foram mortos por anunciar o Evangelho? Para encerrar, eu quero contar para vocês que eu me lembrei hoje que quando eu tinha 6 anos, as igrejas do Brasil recebiam notícias dos mártires e pediam oração. Mártires na União Soviética, missionários mortos na China, missionários mortos na Coreia, em inúmeros lugares. Os mártires, que eram os servos que foram fazer o convite e foram ultrajados e foram mortos.
lembrando que eu estou com uma dificuldade no braço direito, não é só tremendo por causa de estar falando a palavra aqui. Então, eu estou com uma certa dificuldade no tendão e eu acabo tremendo a mão, tá? A mão esquerda já não.